O Banco Central pediu para o Edir Macedo colocar 250 milhões de reais no banco dele para cobrir um buraco. Só que ao invés disso, ele tirou 2 bilhões que era da Record, que já tinha aplicado lá dentro. Bem-vindo ao próximo grande escândalo do sistema financeiro brasileiro, que você provavelmente nunca ouviu falar do Banco Digimais. Ele é um banco totalmente digital, controlado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Captava dinheiro de pessoa física vendendo o CDB e pagava 125% do CDI, taxa muito acima do mercado. E ele distribuía esses CDBs nas plataformas de grande alcance, como BTG, XP, Corretor Online, que todo mundo utiliza, e o volume captado em depósito à vista e a prazo, 9 bilhões de reais. Em março de 26, vazou para o mercado o número que tirava o sono de qualquer regulador. O patrimônio líquido do Digimais é negativo em cerca de 8 bilhões de reais. Não é prejuízo de trimestre, é um buraco estrutural. Agora imagina isso, meu irmão. Você é investidor, pessoa física, cabeça em ordem, cuidadoso, junta uma grana aí todo mês, desde os 30 anos, você já tem aí 800 mil reais aplicado e parte significativa está ali em CDB de banco de médio porte, porque o teu assessor te explicou que é seguro pelo FGC e que paga mais que tesouro. Você tem 300 mil em CDB do Digimais, pagando 125% do CDI, vencimento em 2 anos. Você abre o aplicativo do BTG e a posição está lá, verdinha, rendendo todos os dias, mas tem uma coisa que ninguém te contou. O FGC só cobre 250 mil reais por CPF, por instituição. Você tem 300. Os 50 mil que sobraram, em caso de quebra, entram na fila como credor comum, junto com fornecedor, com fundo institucional, junto com qualquer um. E você não sabia disso, o teu assessor provavelmente não sabia e não te avisou, e o banco que você confiou tem um buraco maior que o PIB de cidade média. E aí você lê de novo e pensa, deve ser exagero, deve ser fofoca de mercado, tá errado. Olha a cadeia completa de todos os eventos. Tudo verificado, tudo documentado. Em 2024, o Digimais trocou de auditoria 3 vezes no mesmo ano, porque cada auditoria nova entrou e marcou ressalva séria sobre como o banco estava avaliando cotas de fundos de direitos creditórios. Fundos com nome de letra grega, Alfa, Ômega, Abel, Delta, Tabor. O banco trocou de auditor para fazer a ressalva assumir. Em 2025, o Banco Central acordou e exigiu aporte de 250 milhões de reais do controlador do bispo de Macedo, para começar a tapar esse buraco. O Edir não colocou os 250 milhões, em vez disso, mandou retirar 2 bi que a Record Comunicação Brasil tinha aplicado no banco. Saiu 10 vezes mais do que era para entrar. E em fevereiro, agora, 2026, vazou uma disputa judicial de 500 milhões de reais entre o banco e também a Yards Capital sobre o fundo de FDIC ESP1. Em março, foi escancarado. Patrimônio líquido aí negativo de 8,5 bilhões. Agora, 8 de abril, o BTG Pactual assinou o acordo de aquisição com apoio direto do Fundo Garantidor de Créditos. Pega essa ideia. O FGC, ele tá apoiando essa compra. Por quê? Porque o cálculo, ele é simples e cruel. Olha que louco. Se o Banco Central liquidasse o Digimais hoje, o FGC teria que cobrir esses 9 bilhões em depósito. Se o BTG comprar com financiamento parcial do FGC, o desembolso final do fundo é menor. Em outras palavras, o FGC está bancando a compra porque é mais barato socorrer do que liquidar. E aqui está a parte que ninguém quer falar. O FGC, ele não é dinheiro do governo, ele é dinheiro contribuído por todos os bancos do Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Banco Inter, todo mundo paga uma alíquota mensal sobre o estoque de depósito. Quando um banco médio de bispo ele quebra, quem cobre é o cliente do banco grande que nunca ouviu falar do Digimais. E olha o histórico. 18 de novembro de 25, o Banco Central liquidou o Banco Master, que foi o maior acionamento do FGC na história do sistema financeiro brasileiro. 5 meses depois, está começando o segundo maior. E essa é a regra nova do FGC criada depois do caso Master, tentando evitar uma quebra direta. Inclusive, segundo o que vazou da operação, a proposta do BTG é o que se chama de stalking horse. Quer dizer que outro banco pode oferecer mais e arrematar. É leilão, velho. Banco em leilão, em 2026. E no Brasil, segundo em 5 meses. Quando isso acontece 2 vezes seguidas, a verdade é uma só. O sistema financeiro brasileiro tem um problema escondido em banco médio. E a conta sempre cai para alguém. E olha, isso não é exclusividade do Brasil, tá? Em 2008, o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos. Não foi burrice. É óbvio que não foi por burrice. Foi porque o Lehman, comprado pelo JP Morgan e Al Goldman, captava muito dinheiro a custo alto e investia em hipoteca subprime que ninguém auditava direito. Os auditores deles também removeram ressalvas ao longo dos anos. E aí quando estourou, quando pipocou, levou o sistema inteiro junto. Em 2023, o Silicon Valley Bank quebrou em 48 horas. Mesmo padrão. Banco médio, captação cara, investimento concentrado em ativo de longo prazo e o balanço completamente maquiado.
momento. Caiu antes do almoço de uma quinta-feira. É a mesma história, mesma ladainha, só que no outro lado tem o Credit Suisse, banco gigante suíço, 200 anos de história, mesma raiz. Balanço maquiado, sucessão de escândalos pequenos, governança corroída. Em 2023 foi vendido pelo UBS por uma fração do valor, com a sustentação do Banco Central Suíço. Banco não morre por crise grande, ele morre pelas somas das mentiras pequenas que ninguém quer enxergar. É o padrão, e o Digimar está na mesma rota. Agora, a outra ponta do debate, porque tem gente boa argumentando. Léo, isso é um caso isolado. Banco grande está sólido, o FGC está funcionando, o BTG está comprando, não tem motivo para estar em pânico. Em parte, é verdade. Em parte, não. Sim, banco grande brasileiro está com capital alto, com Basileia confortável, com lucro recorrente. Itaú deu um lucro recorde em 2025, o Bradesco também deu, o Banco do Brasil também, mas olha o detalhe, o Banco Master e o Digimais não foram surpresa para quem leu o balanço. Quem leu, viu. O problema é que ninguém lê balanço de banco médio. O assessor não lê, o cliente final não lê, o distribuidor não lê, o analista que cobre só cobre contas grandes. Então a regra é uma só. Se o CDB paga muito acima do CDI e o nome do banco você nunca ouviu, presume que tem alguma coisa errada até que se prove o contrário. Nunca concentre mais que o limite do FGC nesse banco. Isso vale para 2026, não vale para 2005. Isso já aconteceu antes várias vezes e o padrão dói porque é sempre o mesmo. Anos 90, Bamerindos, Nacional, Econômico, bancos médios brasileiros que captavam caro, investiam em projeto duvidoso e o balanço era maquiado. Quando estourou, gerou o PROER, bilhões de reais públicos para sanear o sistema. 2010, Pan-Americano, maquiagem de balanço descoberta, Caixa Econômica entrou de cabeça para poder socorrer, o pessoal pagou caro. Agora, 2012, o BVA, liquidação extrajudicial, Cruzeiro do Sul, no mesmo ano de 2012 também, com liquidação extrajudicial. 2013, tem o Big Bank, vendido para um banco chinês de cabeça baixa. 2025, Banco Master, liquidado. E 2026, agora, o Digimais, e já está em leilão. Toda vez que vem o ciclo, a história se repete. Banco médio promete, uma taxa absurda, pessoa física vai lá, compra, auditor se cala, regulador acorda tarde, FGC paga a conta e o sistema bancário sai mais concentrado e os 5 grandes ficam com mais clientes do que antes. Isso não é coincidência, é como o sistema financeiro brasileiro funciona. E essa é a parte que ninguém está falando. Existe uma regra de ouro para qualquer pessoa que toca dinheiro, seja CEO, investidor ou dono de empresa pequena. Se a remuneração está muito acima do mercado, o risco está muito acima do mercado. Não existe almoço grátis. Quando alguém te oferece 125% do CDI, você não está ganhando rendimento maior, você está ganhando uma prêmia de risco, que é o jeito elegante do mercado dizer: tem chance de você perder tudo. E essa regra, ela vale para muito além de CDB. Ela vale para o fornecedor que te dá um prazo absurdo de 90 dias, quando o resto do mercado dá 30. Vale para o cliente que aceita seu preço 2 vezes mais caro sem reclamar. Vale para o funcionário que aceita salário 30% abaixo do mercado para trabalhar com você. Toda vez que alguém aceita uma condição que está fora da curva, pergunta por quê. A verdade é essa. Gestor bom não persegue rendimento, persegue entendimento do risco que está assumindo. Se você gosta de entender o jogo por trás dos negócios dentro do mercado, me segue aqui e manda esse vídeo aqui pro teu sócio que precisa ouvir isso. E olha, isso vale para muito mais do que pessoa física com CDB. Pensa na tua empresa, pensa como um todo. Fica essa reflexão, essa provocação para você. Quanto que você tem em conta corrente de banco médio, em conta de cobrança, em folha de pagamento? Muita empresa de médio porte trabalha com banco menor porque negocia tarifa, porque tem gerente atencioso, porque dá crédito mais fácil. Ótimo, mas pergunta uma coisa aí pro teu CFO agora, hoje à noite. A gente está concentrado em quais bancos? Qual é o limite do FGC para cada um? Se um deles for liquidado amanhã, qual é o nosso risco? Eu garanto que 90% das empresas brasileiras não sabem responder a essa pergunta com precisão. E a hora de descobrir não é quando o banco fechar. É hoje, com um cafezinho, concentração em banco menor, é confortável até o dia de parar de ser. A pergunta que importa não é se o Digimais vai quebrar, é quanto da tua decisão financeira é baseada em retorno e quanto é baseada em entender o risco que está por trás. Porque quem persegue só rendimento sempre encontra o próximo Digimais. E quem entende risco dorme tranquilo mesmo quando o mercado treme. Meu nome é Leonardo Leão e eu traduzo os números do mercado em lições práticas para a sua gestão. Me segue aqui. E se você quer parar e tomar decisão financeira no escuro enquanto o seu vizinho de mesa está perdendo 300 mil sem entender por quê, o link está lá na bio. A Brave, ela foi feita para isso. Quem entendeu, entendeu.